Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, é pastor Fernandinho, pastor da Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida. Hoje, dia 28 de 6 de 2026, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nossa igreja através do nosso canal, seja bem-vindo em nome de Jesus, você é o nosso amigo ou amiga convidada. Aqui é um prazer em poder recebê-los, porque eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. E hoje é o dia do membro da nossa igreja. E eu gostaria de ler um texto com o título A Obra Inacabada, antes da mensagem, tá bom? E o título, vou repetir, A Obra Inacabada. E o texto diz assim: Nós vivemos em uma sociedade que exige resultados imediatos e produtos finalizados. Quando transferimos essa mentalidade para a nossa vida espiritual, corremos o risco de ficar frustrados com nós mesmos. Olhamos para as nossas falhas, para o pecado que ainda tenta nos enredar e para o nosso temperamento imperfeito. E muitas vezes pensamos em desistir, mas precisamos entender e confiar em que o processo do Mestre ao longo da vida, quando nós estamos aqui pela Terra, é longo, é por toda a vida, se a gente ficar aqui mais 50 anos. Então, a promessa de Deus é aquele que começou a boa obra em mim, em você, ele irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você é um canteiro de obras nas mãos do maior e mais cuidadoso construtor. O oleiro não joga o barro fora quando encontra um defeito. Ele pacientemente o molda, o amassa e o refaz, até que o vaso ganhe o formato desejado e esteja pronto para cumprir o seu propósito. A santificação não é um evento instantâneo que acontece no dia em que aceitamos Jesus. É uma caminhada longa, como eu acabei de dizer, feita de aprendizados, arrependimentos, curas e transformações diárias. Não seja tão severo consigo mesmo a ponto de não enxergar a graça de Deus agindo em nós, agindo em você. Permita-se ser moldado por Ele, por Cristo Jesus. Submeta-se ao toque de Deus e saiba que cada lágrima e cada correção fazem parte de uma obra-prima que Ele está pintando na tela da sua história. Gente, que texto lindo. Feliz Dia do Membro. Feliz Dia dos Capelães, que foi na semana passada, no sábado passado. E feliz também Dia do Pastor, da Pastora. Deus abençoe vocês. E no final das contas, todos nós somos membros da Igreja de Cristo Jesus, independentemente da placa, se você realmente crê e confia e entregou a sua vida ao controle de Jesus e ele te deu a vida eterna. Então, você é filho de Deus quando isso acontece. Amém? Antes da gente começar a palavra, pessoal, eu gostaria de deixar o Pix da nossa igreja e a agência. O nome da igreja é Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida. O Pix da nossa igreja é o CNPJ da igreja. Repetindo, o Pix da nossa igreja é o CNPJ da nossa igreja. E o Pix é 66 169 051 0001 50. Repetindo, 66 169 051
0001. E ao contrário, tá bom? 50. Banco Cora. Se for pegar aí por agência e conta corrente, é o seguinte: agência 0001, conta corrente 727 63 999. Repetindo, 0001, agência, conta corrente 727 63 999. Eu vou até repetir aqui porque eu acho que eu errei da primeira vez. Só o final da conta corrente, 727 63 999. Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida. Você pode colocar lá a sua oferta. Nossa igreja, nós não pedimos dízimos, tá bom? É a oferta que a pessoa deseja de dar de coração, seja lá qual o valor, se é R$2, R$10, R$100, R$200, não importa o valor. O que importa é que você faça isso de coração, como Deus colocou no seu coração. Você sendo membro da igreja ou não, sendo cristão ou não, você pode contribuir para a nossa igreja. Nós temos um missionário na África que nós estamos ajudando, temos outros projetos, né? Em um deles nós já vamos começar agora em julho para poder abençoar crianças, tá bom? E você pode contribuir, né? Para poder a gente poder fazer a obra de Deus e levar o evangelho e levar, como nosso missionário precisa, de cesta básica, por exemplo, para ele poder estar comprando, para poder doar para as pessoas que ele faz o trabalho lá na África, nosso missionário Inácio. Tá bom, pessoal? E a gente tem vários projetos que a gente vem fazendo ao longo do ano e tudo depende de recurso financeiro, não tem jeito, né? Não cai do céu o dinheiro. Nós contamos com a fidelidade do povo de Deus para poder nós fazermos a obra de Deus. E você não se sinta constrangido com esse momento. Você pode ofertar aí sem problema nenhum o valor que Deus colocar no seu coração, tá bom? Nós temos uma tesoureira, a gente temos uma conta, nós temos toda essa parte burocrática justamente porque a gente presta contas exatamente de tudo que entra e tudo que sai. Tá bom, pessoal? Dito isso para vocês, eu vou tomar um golinho de água, né, e nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. Hoje, uma palavra que Deus colocou em meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, tá bom? Tomei a minha aguinha, graças a Deus, depois de tanto anúncio, né? Enfim, é o seguinte, pessoal, o tema da nossa mensagem hoje é: como podemos ser cheios da presença de Deus e combater o inimigo? Como podemos ser cheios da presença de Deus e combater o inimigo? É uma pergunta e vamos respondê-la até o final dessa mensagem, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E o texto bíblico é Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14 a 21. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 14 ao versículo 21. Eu vou tomar mais um golinho de água. Eu vou pedir um ajudante da igreja, por gentileza, para poder trazer mais uma aguinha para mim, porque minha aguinha está acabando, tá bom? Enquanto isso, eu vou estar lendo o texto e a gente vai começar a mensagem, porque a mensagem realmente é uma mensagem muito impactante. Pode pegar lá água para mim, por gentileza? O copinho está aqui. E nós vamos ler
o texto da Bíblia. E quando eu precisar, pessoal, eu vou parar de novo para tomar uma aguinha, porque a gente precisa, né? Para poder falar enquanto prega, né? Dito isso, a partir do verso 14 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vamos orar? Vamos entregar essa palavra ao Senhor depois dessa leitura? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tema, por esse texto bíblico que foi inspirado, que o Senhor deu a Mateus. Muito obrigado por ter esse registro na tua santa palavra, Senhor. Nós damos agora o primeiro lugar ao Senhor. Não deixe, Senhor, nada tirar nossa atenção, porque hoje eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra vai trazer transformação para a vida de todos os ouvintes. Em nome de Jesus, toda obra do diabo agora seja repreendida em nome de Jesus, que toda briga, confusão mental, perturbação não venha atrapalhar e toda obra do inimigo seja desfeita agora em nome de Jesus, Deus. Por favor, para que as pessoas aprendam e compreendam e pratiquem a tua palavra na prática, Senhor, de tudo aquilo aqui que o Senhor vai falar nesta noite. Muito obrigado e os abençoe em nome de Jesus de uma maneira muito especial, dando paz, tranquilidade e trazendo presença do Senhor agora, nesse momento, a cada hora mais e a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, continuando, né? Tomando aqui minha aguinha de novo, quero dizer para vocês que é o seguinte: vocês que estão aí no YouTube ou em casa me ouvindo através aí da internet, ou você que está em casa, ou aonde você esteja, no hospital, eu não sei aonde vai chegar essa mensagem, mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Mateus ele registra em Mateus capítulo 17, nós focamos apenas, na maioria das vezes, sabem que? Na libertação, da expulsão dos demônios que Jesus expulsa ali naquele momento, como eu acabei de ler para você agora. Porém, existe algo muito importante que aconteceu antes desse milagre, que eu quero relatar para vocês. Jesus havia levado Pedro, Tiago e João ao monte. Eles estavam lá no alto do morro, no monte da transfiguração, aonde eles tiveram uma experiência gigantesca, sabe? Uma experiência que ficou registrado
na Bíblia de uma maneira assim extraordinária. Eles viram a glória de Cristo, eles puderam ver as roupas de Jesus ficarem resplandecentes e ficarem totalmente brancas. E eles puderam ouvir ali a voz de Deus falando do céu. Eles viram ali, Deus trouxe ali naquele momento Moisés e Elias, sabe? Um cumprindo a lei e outros profetas, como a Bíblia diz, Moisés, a lei, e o Elias, os profetas, e Jesus estava ali com eles conversando. E eles tiveram aquela experiência ali com Jesus, podendo ver isso tudo acontecer ali na frente deles, sabe? E aí, o que acontece? Eles sentiram a presença de Deus e o sobrenatural do Senhor naquele momento lá no alto do monte. Foi um momento muito marcante que Pedro desejou ficar ali, marcado, melhor dizendo, falei errado, marcando aquele lugar e permanecer naquele lugar. Mas quando eles descem do monte, encontram uma multidão, um pai totalmente desesperado, um menino que estava sofrendo, sabe, sendo jogado para lá e para cá na água e no fogo. Como está escrito na palavra, o diabo estava ali bordando e pintando ali com aquele jovem, com aquele adolescente. E os discípulos ficaram totalmente derrotados diante daquela batalha espiritual. É isso que eu quero trazer aqui para vocês pensarem. E a vida cristã não é vivida apenas no monte da experiência, quando muitos mostram que você só tem que ter experiência com Deus, sabe? E viver de experiência com Deus. Aí as pessoas acham que isso resolve. Mas a pessoa precisa entender que a vida é vivida de batalhas, de lutas, sabe? De problemas. E ali ela precisa ter a confiança em Deus. O problema não era que os discípulos nunca tinham visto milagres. Inclusive, eles fizeram muitos milagres e expulsaram demônios de outras pessoas. O problema era que na hora do confronto, eles não confiaram totalmente e plenamente em Deus, em Cristo que realizava os milagres, sabe? Muitas vezes isso também acontece comigo e com você. Cantamos sobre vitórias, falamos sobre o poder de Deus, pregamos sobre a fé, mas quando surge o problema, o medo fala mais alto do que a confiança. E, infelizmente, muitas das vezes o medo chega um problema que o inimigo manda para a gente. E às vezes nós olhamos para o tamanho do problema, ao invés de olharmos, sabe como? Para o tamanho do nosso Deus, nós ficamos umas formigas perto do problema, e não é isso que Deus quer para mim e para você. Por isso Jesus usa essa situação para ensinar como podemos permanecer cheios da presença de Deus e combater o inimigo e preparados para combater o inimigo. Por isso que eu trouxe o tema dessa mensagem. Não adianta a gente ficar no monte das experiências e quando chega na hora do embate, você sai um perdedor. Não. Então eu quero trazer 3 verdades sobre o texto da Bíblia para você. E a primeira verdade é a seguinte: não adianta ter experiências com Deus se não confiarmos nele na hora do embate. Vou repetir. Não adianta ter experiências com Deus se não confiarmos nele na hora do embate. Olha só no versículo 16. Apresentai-o aos teus discípulos. O pai falando, né? Mas eles não conseguiram curá-lo, expulsar ali o diabo, o demônio que estava naquele jovem. E os discípulos haviam visto agora, um pouquinho antes, algo extraordinário. Tinham visto, né, algo logo, um pouquinho antes. Foi logo antes deles descerem o morro. E aí, logo depois que eles desceram o morro, eles dão de cara com o diabo. E eles saem dali derrotados.
naquele momento, e olha que eles viram paralíticos andarem, leprosos serem purificados, sabe? E diversas outras coisas, como eu já tinha dito. Tinham acabado de contemplar a glória de Jesus, mas quando chegou a batalha, eles falharam. E isso nos ensina uma verdade. Experiência espiritual não substitui confiança em Deus. Eu vou repetir, experiência. Você pode estar no monte falando em línguas. Você pode estar cheio ali da presença de Deus, mas na hora que você precisa usar da obediência e desse poder de Deus em você para poder ser vivido na hora do embate, na hora da prática, e se você não confiar nisso, no que a Bíblia diz, você vai sair derrotado como os apóstolos saíram, gente. E quem disse, não sou eu, é a palavra de Deus, sabe? Então, nada vai substituir a sua confiança em Deus. Você pode ter visto mortos ressuscitarem. Se você não confiar em Deus na hora do embate, você não vai poder ser usado por Deus na hora do problema, na hora que ele vier a acontecer sobre a sua vida ou na vida de alguém, quando vier o problema através de alguém ou vier o problema até você. Precisamos confiar que Deus faz milagre hoje, que Deus expulsa os demônios nos dias de hoje, e nós precisamos confiar nisso. Hoje muitas igrejas não falam mais isso, e quando falam, falam rasamente. Muitas pessoas têm medo de enfrentar um inimigo, gente. Infelizmente, muitos crentes têm testemunhos do passado, mas vivem derrotados no presente. Porque a fé precisa ser renovada diariamente, é todo dia. Não é uma vez na semana você vê o pastor pregar domingo e ficar sentadinho ouvindo, muito cômodo, e achar que aquilo é tudo para você. Se você só está pensando assim, você é um miserável pecador. Eu falo de coração, porque a vida cristã é diária, não é pregar, né, de domingo em domingo. Eu aprendo mais só a nível teórico, mas na hora da prática, você é um analfabeto da prática do poder de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja cheio e combata o inimigo e não seja derrotado. O poder continua sendo, sabe? Continua sendo de Deus, sendo utilizado nos dias de hoje, para mim e para você que acredita. A glória continua sendo de Deus, a vitória é de Cristo, mas precisamos continuar agindo, crendo que Ele age por nós e através de nós. Existe um louvor, eu vou até cantar aqui do meu jeito, né? Eu não sou um bom cantor, não, vocês sabem disso. Mas tem um louvor, né? Quem dera se fosse verdade na vida de muitas pessoas. Estou cansado de ouvir em muitas igrejas que eu já fui também, né? Quando já preguei, enfim. E a gente ouve direto, né? A perseguição não parou a igreja, né? Como é que é? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós confiamos. E por aí vai. Eu não sei cantar tudo, não. Mas eu quero ver se um leão de verdade aparece na sua frente endemoniado, tentando te devorar, se você enfrenta ele, ou se você sai correndo. Eu tenho certeza que a gente sai correndo. Porque às vezes a gente não acredita que o diabo pode entrar no corpo de um animal e vir nos atacar. Tem texto na Bíblia assim, e a pessoa vive, né, lê a Bíblia como se fosse uma historinha, sabe? Uma historinha de um conto de fada. Acha que essas coisas não existem nos dias de hoje. E existe, tá? Não sou eu que digo. O inferno não pode prevalecer, gente, para a gente poder continuar avançando com o evangelho, mesmo que a gente morra na boca do leão, dentro de um coliseu, como os cristãos morreram, sabe? E aí vem um testemunho da pessoa.
É dentro desse contexto que daqui a pouco eu vou trazer ainda melhor para você. Então, a igreja não vence porque é forte, sabe? A igreja não vence porque ela tem um poder em si mesma. A igreja vence por causa da presença de Cristo, por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário, sabe? Porque ele te deu salvação, ele te deu livre acesso, sabe? Não é na capacidade humana que nós vamos derrotar o diabo e o inferno. É no poder de Deus operando através de mim e de você, homens e mulheres que oram e jejuam e confiam no Senhor. Por isso, nós devemos, sabe o quê? Nos preparar todos os dias. Porque o inimigo, gente, não teme a nossa religião. O inimigo não teme uma igreja, sabe? Não teme uma placa. Ah, eu sou batista, eu sou da Assembleia, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, neopentecostal. Não, o diabo, ele ri dessas coisas, né, dos seres humanos. Não, o inimigo, ele teme uma igreja cheia da palavra de Deus, que vive missões, que ama as pessoas, que ora pelas pessoas e os demônios saem, que o Espírito Santo age e você prega e os inimigos, os demônios batem em retirada na hora que você chega e às vezes você nem fala, né? E muitas das vezes tem que falar também para poder repreender o mal, para poder sair. É isso que o diabo teme. E está faltando cristão assim no mundo, sabe? E está faltando gente crente assim de verdade nos dias de hoje. Infelizmente. Então eu quero te chamar a você a buscar a Deus todos os dias da sua vida. Tente orar todos os dias. Tente jejuar de vez em quando. Sempre, quando puder. Porque isso te ajuda a você estar mais perto de Deus, gente. Segundo, sem fé não podemos agradar a Deus. Repetindo, sem fé não podemos agradar a Deus. Mateus 17, 20 vai dizer assim: e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. O que Jesus está querendo dizer ali no texto que eu acabei de ler para você? Porque a fé deles era tão pequena que eles não conseguiram acreditar, não conseguiram resistir ali ao mal. Eles ficaram duvidosos, eles ficaram com temor, talvez com medo, enfim. Mas Jesus disse, foi pela pequena fé que eles tiveram. Então significa que se eu tiver uma fé maior, ou do tamanho de um grão de mostarda, que daqui a pouco a gente vai ver, a gente consegue combater esse tipo de coisa, sabe? Por que eles não conseguiram expulsar? A resposta de Jesus é direta, porque a fé é pequena. É uma fé, eu poderia dizer, uma fé quase que incrédula, sabe? É um pé assim, eu acredito no poder de Deus, mas ao mesmo tempo não acredito. Ah, eu sei que Jesus faz, mas na hora que eu preciso combater, eu prefiro correr do que falar o que eu preciso dizer no nome de Jesus. Eu não estou falando que você não é crente. Eu estou falando que você precisa ter fé no que a Bíblia diz. Então, aconteceu isso com eles, gente. E acontece até hoje, nos dias de hoje, o medo, o pavor, quando vê essas coisas ou quando comenta essas coisas. E isso, gente, sempre aconteceu no ministério de Jesus, do mal e o inimigo querendo atrapalhar a vida de Jesus. Então, dito isso para vocês, a fé verdadeira não olha para o tamanho do problema. Eu vou repetir, a fé verdadeira não olha para o tamanho do problema. Vocês lembram que eu preguei esse ano sobre Samar e sobre Davi? Samar, ele viu, vamos colocar 1000 homens no campo de lentilha. O povo de Israel, todo mundo saiu correndo com medo de enfrentar o inimigo. E ele pegou a sua espada, que hoje nós podemos dizer, representando simbolicamente que é a palavra de Deus, e ele pegou a sua espada, e ali no campo de lentilha, ele disse, eu vou vencer os inimigos. Como ele venceu 1000 pessoas com uma espada, eu estou sugerindo aqui, que eu não sei se foi 1000, pode ter sido muito mais, tá?
com uma espada contra milhares de guerreiros filisteus, mas a Bíblia diz que ele venceu. Milagre, gente. A gente não tem como explicar, ele apenas acontece, e foi assim. E Davi, além dele ter visto o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele profetizou contra o gigante. Tem uma palavra profética contra o gigante quando ele viu aquele homem de 2,90 m, sabe? E ele foi com aquele estilingue em nome de Jesus. Eu estou olhando assim, é para vocês pensarem assim comigo, né, no gigante, na pessoa, e você vai em nome de Jesus, em nome de Deus, e vence o seu gigante, e ele é derrotado, gente. É assim que funciona, sabe? E digo mais, e quero dizer aqui, e preciso dizer, né, para você, porque você tomando posse disso, e você vivendo assim, a sua fé vai sendo desenvolvida. Ela produz frutos, ela cresce, e você vai minimizando o medo e até muitas das vezes a incredulidade, sabe? E você vai crendo a cada dia mais que Deus pode te usar sim dessa maneira, como aconteceu com Jesus e várias vezes com os apóstolos e comigo e diversas outras pessoas da Bíblia e pessoas nos dias de hoje. Então, eu pensando aqui, eu quero trazer essa ilustração que cabe muito bem do semeador. Quando o agricultor ou a agricultora planta uma semente, ele não vê imediatamente os resultados. Não, mas ele planta. Mesmo assim, ele pega lá a água e continua regando. Cada dia mais um pouquinho, regando e regando. Porque ele está cuidando, gente. Ele continua esperando um resultado. Porque ele acredita que algo está crescendo debaixo da terra, por mais que ele não veja. Assim também a nossa fé. Há momentos que nós não estamos vendo absolutamente nada e nós continuamos regando, orando, né? Jejuando, servindo a Cristo, servindo ao próximo, confiando em Deus, porque sabemos que Deus continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem mais enxergar, mas Ele está trabalhando por nós e você precisa tomar posse dessa palavra, sabe? Em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Quem diz isso é o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Muitas pessoas querem milagres hoje de Deus. Muitas pessoas não querem viver pela fé, mas os milagres elas querem. Muitas pessoas querem autoridade espiritual, mas não querem depender de Jesus na hora que o leão, a leoa, a cobra, quando eu falo, gente, é de 2 pernas e 2 braços, tá? Que muitas das vezes as cobras das nossas vidas são pessoas que são usadas pelo diabo para poder nos atormentar, tá? A fé não é apenas acreditar, falei errado, apenas acreditar que Deus existe. A fé é crer que Ele continua agindo por você de uma maneira muito envolvente e que você, né, vai falar o nome dEle e você vai viver um dia de cada vez orando, jejuando. Por que Jesus ficou 40 dias jejuando e orando no deserto? Porque o inimigo não foi vencido num dia só, porque foi diariamente, gente. Nós estudamos isso na quarta-feira, quando eu trouxe na célula. Vocês lembram disso? É diariamente. Você precisa ter longanimidade, paciência, porque tem desertos na vida da gente que duram 40 dias, 40 meses. Né? Eu espero que não seja 40 anos, igual o povo no deserto, ficar rodando, né? E 40 anos no deserto. Pode ser muito menos se você não ficar duvidando de Deus, igual o povo no deserto, gente. Dito isso, 3, observação 3, lição 3, que eu tiro aqui para essa lição da nossa mensagem hoje. A palavra
a oração e o jejum nos fortalecem para combater o inimigo. Vou repetir. A palavra, a oração e o jejum nos fortalecem para combater o inimigo. Mateus 17, 21 vai dizer o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vocês se lembram que Daniel, quando estava para poder Deus respondê-lo, o livro de Daniel vai trazer um caso que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, né? Deus fala até lá no final, né, que ele é muito amado, que já tinha ouvido a oração dele, mas você se lembra, né, que veio um anjo um demônio mesmo, né, no mundo espiritual, certo? A atrapalhar a resposta e demorou 21 dias. Aí depois teve que vir um arcanjo, um anjo mais forte, o arcanjo, né, Miguel, para poder vir e poder resolver o problema. Porque no mundo espiritual, gente, acontece guerras, né, que o inimigo está atrapalhando, né, as coisas acontecerem para poder te desestimular para você não conseguir. E ele conseguiu vencer ali 21 dias de orando. Tem gente que faz, né, oração, jejum de Daniel, 21 dias. Que a gente faça isso mais vezes na vida, gente. Porque só assim a gente fica mais perto do Senhor, certo? Para poder combater o mal. Então, Jesus nos ensina aqui que essa casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Isso nos mostra que existem batalhas que não serão vencidas pela força da sua intelectualidade, como muitos ensinam, serem doutores da Bíblia. Mas na hora que o diabo aparece, você sabe o que acontece? Eles correm. Eles não sabem o que fazer, porque são, sabe o quê? Apenas palestrantes da Bíblia e não praticantes da palavra de Deus. Vou tomar mais uma aguinha. Então, gente, dito isso, que não é na força da nossa inteligência, mas é no nome de Jesus, nós vamos vencer. Né? Não é na força da religião da gente. Serão vencidas na dependência, no jejum, na oração, na palavra. Essas três coisas não nos aproximam apenas do poder de Deus, não só isso, mas nos aproxima do próprio Deus, do próprio Cristo. Se você lê a palavra, ora, jejua, pratica o que a palavra de Deus diz, você fica mais perto dele e aí você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais força, você vai ouvindo a voz dele na Bíblia e através do Espírito Santo que está em nós, te guiando para você reconhecer as armadilhas que o diabo tem e você conseguir vencê-las em nome de Jesus. E lá o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, do verso 10 a 17, que eu não vou ler, eu só vou trazer apenas os tópicos do texto que fala de tudo que o apóstolo traz sobre a armadura de Deus, tá? Efésios, capítulo 6, do verso 10 a 17, que eu não vou ler. A armadura de Deus, repetindo o que o apóstolo Paulo traz, ele vai estar pensando, né, provavelmente, ele está pensando num soldado romano, em um soldado romano. E por isso, né, que o Espírito Santo ali usa essa imagem, quando ele traz no texto, como o cristão deve viver preparado para as batalhas espirituais do dia a dia. Então, o apóstolo Paulo estava pensando, sim, eu creio piamente, em um soldado romano. E digo isso porque ele viveu naquele tempo e eles usavam essa vestimenta que eu quero trazer para você entender. Tudo que eu vou trazer aqui, apenas um objeto, é um objeto de ataque. Os outros objetos que fazem parte da roupa de um soldado, de um guerreiro, né, romano, são todos de defesa, apenas um de ataque. E ele traz essa analogia
para a gente poder viver a palavra de Deus no dia a dia. Olha só quando a Bíblia diz lá no texto do cinturão da verdade. O cinturão, quando se coloca, né, aqui no meio, aqui perto aqui da cintura, se coloca, né, o cinturão do soldado, o cinturão da verdade. Assim como o cinturão sustenta toda a armadura do soldado, ele quer dizer o que, o apóstolo Paulo? A verdade de Deus, a palavra de Deus sustenta o cristão. Se as pessoas estão me levando a eu poder pregar mentira e atrapalhar a vida de alguém, eu não vou mentir. Então a palavra de Deus te ensina a você não ser um mau caráter, um mentiroso. Por quê? Porque ela te sustenta. Quando diz da couraça da justiça, né, da couraça, representa uma vida de santidade e obediência. Se o inimigo está querendo me levar para um monte de coisa errada, certo? Para pornografia, ou para algum vídeo indecente, ou para poder trair, ou para poder fazer alguma coisa, eu vou obedecer a Deus, porque Deus é santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, você não vai ver Deus agir através de você, porque você precisa de ter santidade. É isso que Paulo quer trazer para a gente poder viver no dia a dia, olhando a roupa do soldado romano, sabe? Então, nós não podemos abrir brechas para os nossos pecados, gente. As sandálias do evangelho, sandálias as sandálias da paz, né? Do evangelho da paz, a sandália do soldado, o que representa é a firmeza. Ele calçava aquele calçado que tinha algumas garras na parte de baixo para justamente deixar ele em pé e prumo, sabe? Para ele poder não cair, não vacilar. Então, o cristão, né? Ele precisa ser firme. E no evangelho, o soldado, né? O cristão, o verdadeiro cristão, que é um soldado de Cristo, né? Que conhece a Jesus, ele não é facilmente derrubado pelas circunstâncias, porque ele está firme com a sua vida em Cristo Jesus, sabe? Ele não acredita nas mentiras que o diabo vem para poder atrapalhar a vida dele, porque ele conhece a palavra, porque o diabo distorce às vezes a Bíblia, né? Como distorceu no deserto para poder fazer a pessoa desviar, sabe? Mas você crê, você conhece a palavra e você não vai dar ouvidos a alguém, seja até um líder muito importante. Por quê? Porque às vezes pode ser o diabo que está usando a boca dele para poder te derrubar. Você é melhor sair do lugar e nunca mais voltar lá, porque aonde o diabo está falando, eu não quero estar. E eu te oriento a fazer a mesma coisa, tá? Dito isso, gente, e pode ser alguém muito maravilhoso, que prega há muitos anos, para poder desviar, gente, é um pulo, tá? Quem conhece a Jesus precisa disso, sabe? O escudo da fé é mais uma defesa. O escudo que o soldado usa na hora da guerra. Os soldados romanos apagavam flechas, que eram flechas incendiárias, que vinham sobre eles dos inimigos, que vinham tentar atacar com as flechas. E eles usavam o escudo, sabe? Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer quando a gente utiliza o escudo da fé? Isso significa que a nossa fé apaga o medo, a dúvida, a acusação, o desânimo e as mentiras do diabo. Então nós utilizamos do escudo da fé para poder, quando vier o inimigo com as suas flechas incendiárias, para poder nos trazer tudo isso, sabe? Para poder nos atingir, nós não vamos receber, nós não vamos deixar isso acontecer em nós. A dúvida, a acusação, o desânimo e as mentiras, sabe? Então, tem mais uma, que é uma proteção, que é o capacete da salvação, que protegia a cabeça, né? Na verdade, é o capacete. E o apóstolo Paulo traz como capacete da salvação. Então, né, o capacete ele representa a mente pela certeza da salvação
Porque tem muita gente que ensina que não pode se ter certeza da salvação. E isso é uma mentira. A Bíblia é muito clara, né? Que a salvação Jesus te deu na cruz do Calvário. E se você recebe Jesus, você se torna hoje filho de Deus, certo? É isso que a palavra de Deus ensina, a não ser que a pessoa vá blasfemar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, certo? Mas tirando isso, a Bíblia é muito clara, né? Então o capacete nos ensina, sabe? Põe um capacete aí na cabeça para você ver e liga a televisão para ver se você ouve perfeitamente a pessoa falando com você aqui, agora, né? Se a gente fosse fazer uma simulação, ou em casa, ou você vendo na televisão, vendo qualquer coisa, para você ver, né, uma partida de futebol, você não vai ouvir 100%. Então ele traz essa alusão, essa colocação para a gente, sabe, fazer o quê? Não dar voz à voz do inimigo que vem falar e usar pessoas, muitas das vezes, para poder nos atrapalhar. O inimigo tenta atacar também os nossos pensamentos, sabe? Ele tenta lançar os dardos dele inflamatórios, sabe? Para poder atingir a nossa mente e trazer dúvida que você não é salvo, sabe? Que você não é ninguém. E você, se você é um filho de Deus, você é salvo. Jesus fala, né, que ele te dá a vida eterna no presente. Lê lá depois. Eu não vou ler o texto aqui agora não, mas lê lá. Capítulo 10 de João, do verso 27 ao verso 30. Do verso 27 ao verso 30, que diz mais ou menos assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna, né? E as minhas ovelhas me seguem, parafraseando o texto. Então é no presente, certo? E no grego também, quando você traduz, tá? Então, são proteções que você precisa ter, porque o inimigo vem para colocar caraminhola na cabeça da gente. Outra coisa que eu preciso dizer é a espada do Espírito. Então, é agora, depois de tudo isso que você aprendeu a nível de defesa, você vem agora para poder atacar o inimigo. Na verdade, é a espada, né, que o Paulo está trazendo, né, pensando no soldado romano. Mas, todavia, entretanto, quando ele vai trazer isso a nível de um evangelismo cultural para poder a gente fazer entender até nos dias de hoje, certo? E ele traz a espada do Espírito, porque a Bíblia não é espada de ferro, certo? Ele está falando do quê? Ele está falando da Bíblia, ele está falando da palavra de Deus escrita, certo? A única arma ofensiva da armadura. Então, quando o soldado pega a lança para poder cortar e vencer o inimigo, certo? E derrotar ele e ele morrer, ele está usando exatamente a arma para poder se proteger. Por isso que eu estou falando assim como se estivesse lutando, tá, gente? Eu sou muito assim expressivo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Quando, né, aí parafraseando Paulo, né, o que ele quer dizer e o que ele quer dizer mesmo. Então, a única forma ofensiva, quando você usa da palavra de Deus, você derrota o inimigo, sabe? Com a palavra, profetizando a palavra de Deus como Jesus profetizou no deserto. Então, você coloca o diabo para correr, como aconteceu com Jesus no deserto, e o inimigo saiu do caminho dele depois de 3 tentativas. E detalhe, o texto vai dizer que depois o inimigo procurava uma oportunidade. Então, dito isso, gente, nós temos que tomar cuidado para a gente não ser pegos e, na hora de utilizar a palavra de Deus, para poder usar ela na hora certa, para poder combater o inimigo. E pode ser alguém da nossa família que está endemoniado, tá? Não tenha medo de vencer o diabo profetizando a Bíblia,
a palavra de Deus, falar versículos, por mais que o inimigo possa usar a boca da pessoa para distorcer, você fala o contexto certo, porque você é conhecedor da palavra e você vai falando em nome de Jesus e o inimigo vai saindo e batendo em retirada do seu caminho. Nós também precisamos, né, tomar e nos apoderarmos disso, sabe? E por fim, Paulo fala da oração que eu já falei aqui, e eu preciso correr, porque a oração mantém toda a armadura. Você precisa ter oração, jejum, leitura da palavra, enfim, você precisa disso tudo. E dito isso, eu preciso dizer mais alguns versículos e correr aqui para você entender aonde eu quero chegar. Porque muitas pessoas acham que a autoridade espiritual não é para pisar em pessoas. Eu vou repetir. A autoridade espiritual não é para pisar em pessoas. Tem gente que se acha tão poderoso, mas tão poderoso, né, cheio da presença de Deus, que eu já fui colocar a mão para cumprimentar a pessoa e a pessoa virou a cara para mim, sabe? A pessoa se acha cheio da presença de Deus, mas ali está cheio de pecado, gente. Quem é a pessoa que faz isso está no mínimo desviado, né? Pode ser até um cristão desviado, mas quem está cheio do poder de Deus cumprimenta, abraça, né? E não quer virar a cara para a pessoa. Jesus diz assim, né, em Lucas 10, 19, né, o Lucas escrevendo: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Quando Jesus falou isso, ele não estava ensinando os discípulos a dominarem pessoas. Ele não estava ensinando a arrogância. Ele não estava ensinando superioridade espiritual. Jesus estava ensinando a autoridade contra as obras do mal. A autoridade não é para controlar pessoas, gente. A autoridade não é para humilhar pessoas. Não é para se sentir melhor do que os outros. Era para poder servir as pessoas e libertar elas como Jesus libertou aquele menino, como a Bíblia diz, das garras do diabo. A autoridade é para anunciar o evangelho de uma maneira correta e que eu viva como Jesus viveu. A autoridade é para resistir ao diabo e o diabo sair do meu caminho e Jesus ser exaltado e o nome de Deus ser exaltado e não o meu e não o pastor da igreja. Porque tem muita gente que endeusa os pastores, está idolatrando. E tem muita gente que o diabo está trabalhando com o ego e está derrubando pessoas porque estão, sabe o quê? Batendo muita palma para o homem ao invés de dar glória a Deus e buscar Jesus de verdade. Estão enchendo o ego, estão dando tudo além do que precisa, sabe? Ganham 20, 30, 40, 100 mil. Mas o pastor já não prega mais um sermão bíblico, infelizmente, porque está mais preocupado com dinheiro no bolso do que com as almas perdidas e com as ovelhas da igreja. Porque só eu não vou nem falar mais nada, vocês já me conhecem, vocês sabem do que eu falo, né? Dito isso, muitas das vezes as pessoas confundem autoridade espiritual como posição. A autoridade espiritual não está no seu cargo de título de pastor, de capelão, capelã, pastora, pastor, bispo, bispa, seja lá o que for, né, na sua denominação. Está na sua comunhão com Deus diariamente, na sua comunhão com Jesus todos os dias. O diabo não teme a esses títulos que muitos aí inventam. O diabo não teme as placas das nossas igrejas. O diabo não teme a nossa religiosidade, as nossas doutrinas. Mas ele teme a homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou repetir. Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o versículo está falando para eu poder me submeter a Deus primeiro. E submeter a Deus significa diariamente, não querendo os meus desejos,
as minhas vontades, que muitas das vezes vão querer me desviar da vontade de Deus. Eu vou querer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Se a minha mente está falando para eu enfiar a mão na cara de alguém, eu não vou fazer isso. Se a minha mente ou o mal que está me influenciando, que é para fazer alguma coisa errada, eu não vou fazer isso, sabe? Primeiro nós vamos nos sujeitar, submeter a Deus. Aí o inimigo vai sair do nosso caminho. E quem nos garante isso é Jesus. Então ele bate em retirada. Não é pela nossa força, é pelo poder de Deus operando em nós. É isso que eu quero dizer. É pelo poder de Deus operando na minha vida e na sua vida. E eu quero concluir essa mensagem contando uma história para vocês, que eu preciso contar, para depois a gente orar. Eu vou tomar mais um golinho de água. Que eu preciso, né? A goela já está seca. Que é o seguinte. Eu venho, né, de uma denominação mais tradicional. Vocês sabem disso. E respeito muito todo tipo de igreja evangélica séria, tá, gente? E essas que não são sérias, a gente tem que orar para o povo se converter e aceitar Jesus, né? Mas eu nunca fui ensinado o que eu estou passando aqui para vocês. E eu comecei a vivenciar coisas que eu quero relatar aqui para vocês brevemente, porque realmente acontece. E quem disse foi Jesus. Eu li para você o texto Como Combater o Inimigo, né? Como ser cheios da presença de Deus e combater o inimigo. Há muitos anos, né? Quase 10 anos atrás, o inimigo tentou atingir de alguma maneira. Em muitos momentos difíceis, minha mãe era usada pelo inimigo. E depois, começando a namorar a Lussandra, eu comecei a gente conversar mais sobre essas coisas, né? E a gente, né, tá enxergando melhor esse tipo de situação. Amo minha mãe, mas o meu problema não era minha mãe, pessoa, CPF, carne e sangue. Era o que estava nela. Dito isso, que era o que estava nela, certo? O que acontece? A minha mãe inventava para os vizinhos que ela estava passando fome, saía contando para todo mundo na rua Nestor Pia da Silva, número 60, onde eu morava, do endereço, casa da frente. Morei aí há 28 anos, né, praticamente minha vida toda. Não. E aí, o que aconteceu? Minha mãe fazia esse tipo de coisa e eu achava que era uma coisa normal. E depois, conversando com o Lussandro, as coisas acontecendo e Deus falando com a gente. E Deus estava abrindo meus olhos. Olha só, gente, uma mãe acusando um filho que estava na igreja local. Eu estava com a minha sobrinha no dia. E aí, o que aconteceu? Minha mãe chama a polícia, telefone toca ali depois do culto, e eu desesperado, né? E aí, vai eu lá ver o que aconteceu, que eu fui pego de surpresa. E no outro dia, na segunda-feira, a minha avó Efigênia teve que ir lá comigo para desmentir as mentiras da minha mãe. Por quê? Porque minha avó, né, era uma pessoa que já estava observando que era o mal agindo. Minha avó era uma mulher já assim, mais espiritual. Mas não, minha avó já era uma mulher espiritual. Minha avó já falava nessas coisas, né? A minha avó, ela já conhecia a palavra de Deus e sabia que o que estava acontecendo com a minha mãe era o inimigo, eram os demônios agindo ali nela para poder querer me destruir. E muitas das vezes o diabo falou na boca dela que ia me destruir, que ia acabar com o meu ministério e que ia fazer várias coisas, me intimidando
para eu poder não continuar. E eu continuei avançando em nome de Jesus. E fui lá na delegacia com a minha avó. E graças a Deus, deu tudo certo. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, porque isso pode acontecer, às vezes, com coisas sutis. Às vezes até por um ciúme de alguém de dentro da igreja local, sabe? E o inimigo usa. Então, a pessoa que não tem Cristo na vida, aí que o diabo entra mesmo, gente. Então, gente, dito isso para vocês, né? E graças a Deus não aconteceu nada comigo. Minha avó foi lá desmentir. Tinha como eu provar que eu estava dentro da igreja, local com a minha sobrinha. Eu fui de táxi no dia. Na época eu não tinha carro, né? Enfim, e fui e voltei de táxi. Então, assim, gente, era uma coisa para poder atormentar, para poder me tirar minha paz. É isso que o diabo quer. Dito isso para vocês, e venci essa luta, porque logo depois, tempos depois, né, eu e minha irmã, minha sobrinha, fomos morar em outro lugar, que isso é uma história para contar depois, né, graças a Deus por isso, e foi a partir dali que Deus me trouxe uma libertação muito grande, né, porque ali na casa da minha mãe era uma opressão do mal tão grande, né, então, por isso que Deus me tirou de lá, né, para nunca mais voltar, certo? E lembro da data certinho, dia 10 de janeiro de 2018. Nunca mais morei nessa casa. Graças a Deus por isso. Amo meu passado, mas amo muito mais, né, o que Deus está fazendo agora na minha vida, né, abrindo meus olhos e eu podendo ajudar pessoas, né, para poder passar por isso, né? Então, olha só o que o inimigo fez também. Aos nossos olhos, aos olhos dos médicos, parecia impossível. Minha mãe tomou 100 comprimidos de tarja preta. E ele falou, o inimigo falou que ia tentar matar ela, que ia matar ela, melhor dizendo, que ia fazer. E às vezes, gente, a gente entra no ouvido e sai pelo outro, sabe? A gente às vezes acha que é uma coisa normal. Ah, a pessoa tem problema. Não, gente. Era o diabo mesmo falando. E eu não estou aqui querendo falar só de diabo, não. Eu quero falar do poder de Deus, né? Eu estou falando isso para vocês porque eu quero dizer para você que a minha mãe tomou o remédio, mais de 100 comprimidos de tarja preta, tá? E ela teve quase morta, aonde os médicos falaram que não podiam fazer mais nada por ela, tá? Lá na UPA de Itaperuna. E nós oramos. E a minha mãe está de pé. E ela foi para aquele dia no UPA, onde os médicos disseram, ficaram 3 dias assim, só estava esperando a morte. Depois, do nada, né? Vamos falar assim, do nada não, né? Cristocidência, né? Cristocidência, né? Veio, Jesus operou, minha mãe levantou, entrou na ambulância e, para honra e glória de Deus, ela está viva, porque eu tenho certeza que antes dela partir, Deus tem um projeto de salvar a alma da minha mãe, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque eu orei, eu fui buscar a Deus, e Deus interveio. Não porque a minha oração é forte, não, porque nós temos um Deus no céu, que quando Ele quer agir, não tem ninguém para poder impedir, não tem diabo, não existe pessoas. Quando Ele quer exaltar, para poder mostrar que a ciência foi Ele que criou, quando o homem diz não, pode ser um médico, o melhor médico do mundo, ele vai lá, ele levanta a pessoa e tira lá daquela situação triste, onde não se podia fazer mais nada, e a pessoa vem e levanta e fica bem, para a honra e glória de Deus. Aí as pessoas falam, nossa, mas como pode? É uma coisa que acontece assim, né, que a gente não entende. Não é para entender não, porque é milagre. Realmente é para crer, não é para duvidar. Então, eu quero dizer para você que o inimigo, né, ele se levantou para cair, para a glória de Deus. Deus nos protegeu. Deus nos deu vitória. E nós precisamos ser cheios assim da presença de Deus. Romanos 8,31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus, gente, Ele é poderoso. Só que você precisa receber isso na sua vida. A Bíblia diz assim, em 1 João 4,4, maior é o que está em vós
do que aquele que está no mundo. O que o João está falando? Maior é o Senhor Deus, é Cristo, é Jesus na minha vida, do que o diabo que está no mundo. É isso que a Bíblia quer dizer. Jesus, agora eu quero falar uma coisa para você. Jesus não prometeu que nunca sofreríamos, ou até mesmo que nunca perderíamos a vida por causa do Evangelho. Ele nunca prometeu que a gente não ia sofrer, que a gente não ia ter perda, que a gente não ia morrer. Não tem um versículo assim na Bíblia. E tem um monte de gente que acredita dessa maneira e ouvindo pastores, sabe para quê? Como diz o apóstolo, né? Para poder ouvir o que você quer. Você só quer, muitos, né? Você eu falo de uma maneira geral, né? Muitos querem ouvir só as bênçãos de Deus, mas as derrotas momentâneas, como eu estou falando dos apóstolos aqui, quase ninguém fala, né? Poucos pregam, né? Mas acontece. Mas a vitória continua sendo certa, porque a nossa esperança não está aqui nesse mundo, mesmo que a gente morra. Mateus 16:18 diz assim: também eu te dou, perdão, Jesus disse assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a pessoa, eu não vou entrar todo dentro do contexto aqui, que a gente sabe que Jesus estava falando aqui, né? Que ele ia edificar, que ele estava falando dele mesmo, né? Dele ser a pedra, né? Dele ser a pessoa que edifica a igreja, que transforma, que muda, e que ele é a pessoa mais importante, né? Enfim, mas eu quero pegar aqui a parte da questão de as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí a pessoa canta aquele louvor e não sabe que está cantando, sabe? Né? Que os leões vão, não, tipo assim, vão comer as pessoas, mas a igreja não vai avançar. Perdão, que a igreja vai avançar assim mesmo. Tudo bem, mas as pessoas pagaram com a vida, gente. Pagaram com a vida para a gente ter a Bíblia que a gente tem hoje, sabe? Paulo foi decapitado. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, por causa do amor de Jesus. Porque a vida deles não estava pensando aqui só nessa terra, para comer, beber e dormir, né? E ir na igreja domingo e não fazer mais nada. Se você tem vivido assim, você está errado. Jesus não prometeu ausência de batalhas. A vida cristã tem perseguições, lutas, tentações e aflições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, se nós temos Jesus, nós vamos vencer também. Jesus prometeu que o inferno não venceria a sua igreja, como nunca vai vencer. Mas isso não significa que eu e você, pode acontecer? Deus me livre, não aconteça nunca. A gente sair um dia na rua e tomar um tiro na cabeça. Que nunca aconteça isso comigo e com você. De bala achada, não é de bala perdida, não. Mas aconteceu. Ou aconteceu, né, de você chegar num banco e começar os bandidos trocar tiro com a polícia e você está ali no meio. Ah, por que Deus não me livrou? Porque a pessoa acha que Deus acha, né, que tem que salvar ela naquele momento. Você acha que você é melhor que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro, do que o apóstolo André, do que, né, todos os personagens da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó? Gente, como muitos homens da palavra de Deus, da Bíblia, Davi, né, tem muita gente que se acha melhor. Deus os protegeu sim. Mas eu quero dizer para você que morrer, às vezes, na sua cabeça de uma maneira trágica, não significa uma derrota. Ainda mais se você morreu pela causa de Jesus e pela causa do Evangelho, sabe? É vitória, porque você vai ter um encontro depois com Cristo no céu e na eternidade. Então o inimigo pode atacar, mas não pode destruir aqueles que permanecem em Cristo. A vitória vem se você permanecer fiel até o fim. Você tem que permanecer fiel. Nem sempre vencer significa, né, que você nunca vai sofrer.
Você tem que continuar confiando em Deus, mesmo que as batalhas venham, sabendo que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará, como diz lá o livro de Isaías 54:17. E Filipenses 1:21 vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava pensando nas coisas lá do céu e ele trazia aqui para a terra. E ele escreveu para a gente praticamente quase a metade do Novo Testamento para a gente poder viver e praticar a palavra como ele viveu, sabe? Paulo nos ensina que para quem pertence a Jesus, a morte não é derrota, gente, é vitória. Se vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos, morremos para Cristo. Fiéis a Ele, estaremos com Ele na sua presença para sempre. Você lembra quando aquele homem foi atirado um monte de pedra nele, lá em Atos, sabe? E ele, ali, eu esqueci o nome agora, deu branco na cabeça, mas vocês sabem, né? Ele viu Cristo e Deus lá no céu. Ele viu, ele estava morrendo, mas a vitória veio, porque você pode até matar um cristão, mas o testemunho depois fica registrado na Bíblia para influenciar todos nós até nos dias de hoje, tá? Porque só assim que a gente consegue vencer o mal, com as atitudes que Deus, que Cristo nos dá, sabe? Aí a gente consegue vencer. Talvez, aí eu quero fazer algumas perguntas para você aqui, para a gente poder orar e encerrar. Talvez existam pessoas aqui que ainda não entregaram suas vidas para Jesus e querem entregar a sua vida para Jesus e entendeu que sem Jesus você não é nada. Você pode ser um médico, você pode ser um grande teólogo, você pode ser um grande, né, motorista, você pode ser quem for, mas se você não tem Jesus, é triste. E Jesus quer te dar a vida e a vida eterna, e você está cheio da presença de Deus. Se você quiser orar comigo e entendendo que Jesus morreu por você e ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, deixou o Espírito Santo, né, e para poder ficar aqui conosco, né, e o sangue dele purifica os seus pecados, eu quero que você ore comigo. Eu vou fechar os olhos e você vai falar assim comigo, palavra por palavra. Senhor Jesus, hoje eu entendi a tua palavra. Eu entrego a minha vida ao controle do Senhor. Me encha da tua presença. Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, eu creio e recebo a tua salvação. Eu creio que o Senhor fez na cruz do Calvário. Foi para poder me dar vida e vida eterna, e eu recebo essa vida eterna aqui, agora, em nome de Jesus, sabe? Hoje é dia de fé, é de você se entregar, de você se entregar a Jesus. Em nome de Jesus, se você fez essa oração, depois você me procura aí no WhatsApp, né? Se você entregou a sua vida ao controle de Jesus. Amém, amém. Em uma oração, eu gostaria de ler essa oração para você que é cristão. Não é muito comum a gente ler oração, não, né? Mas se a Bíblia foi escrita, significa que não é pecado eu escrever também uma oração. Dito isso, eu gostaria que você orasse, você aí com os olhos fechados, e eu vou ficar de olho aberto. Não tem nada místico nisso. Mas você vai orar comigo, se você quiser, uma oração de posse, de autoridade em Cristo. Você vai orar assim comigo. Eu vou ler para você. E você vai falar assim:
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque a tua palavra declara que aqueles que pertencem a Cristo são mais que vencedores. Eu recebo, pela fé, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu renuncio toda mentira do inimigo, eu renuncio medo, renuncio toda opressão espiritual, renuncio toda derrota, toda palavra de derrota também eu renuncio em nome de Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu me sujeito ao Senhor Jesus. Eu me coloco debaixo da sua autoridade e pela fé recebo a autoridade. Eu recebo a autoridade que Cristo concedeu à sua igreja. Ajuda-me a permanecer firme na tua palavra. Ajuda-me a perseverar em oração. Ajuda-me a viver uma vida de santidade. Que todo ataque do inimigo seja frustrado. Que toda obra das trevas seja desfeita. Que toda mentira seja substituída pela verdade do Evangelho. Que eu viva para glorificar o teu nome. Fortalece-me pelo teu Espírito Santo. Reveste-me com toda a armadura de Deus e faz de mim um servo fiel do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E quero dizer para você, Romanos 8,37, para a gente concluir, e depois eu orar e a gente terminar. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você for ver os versículos anteriores, por meio da fome, por meio das tribulações da vida, das dificuldades, né? Somos mais que vencedores. Tá bom? Vamos orar? Eu vou fazer aquela oração da bênção apostólica e depois a gente ora e encerra. Meu Deus, em nome de Jesus, com o amor de Deus, com a graça do teu Filho Jesus, com as consolações do Santo Espírito, com o amor e com a graça de Deus e com as consolações do Santo Espírito, estejam conosco para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe nesse domingo. Em nome de Jesus. Que eles abram os olhos para todo ataque do mal. E que eu siga a palavra. Que eu seja uma pessoa mais parecida com Jesus a cada dia. Muito obrigado. É no nome de Jesus. Amém e amém. E se você orou também comigo nas duas orações, pode entrar em contato comigo 22 998 80 1231. 22 998 80 1231, DDD 22 ou DDD 21 97 211 0547. Pastor Fernandinho Gomes. A gente está apenas com palavra e oração, né, para não ter que cortar o louvor no início, como estávamos fazendo, né? A gente combinou assim com a igreja para ficar melhor, para não ter que cortar a mensagem depois, tá bom? Um beijo no coração. Eu sei que a mensagem é longa, mas eu precisava passar tudo que Deus me deu para vocês. Um beijo no coração, tá bom? Deus abençoe. Curta, comente e compartilhe, tá? Curta, comente e compartilhe. Não é aqui no chat, não. É depois aí no YouTube, fazendo favor. Tá bom, pessoal? Deus abençoe.